Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Outras Conversas. Eu sou Antônio Neri Filho, psiquiatra e professor aposentado da Faculdade de Medicina da UFBA. Para acompanhar meu trabalho, inscreva-se no canal Conversando com Neri. E hoje eu vou conversar com um queridíssimo colega, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, Dr. Francisco Ora, que é especialista em medicina do sono desde 1987, quando fez sua formação em Oxford, na Inglaterra. Então, Francisco, obrigadíssimo por me dar o pedaço aí do seu tempo de vida, que é certamente atribulado com muita coisa. E como você é especialista do sono, eu digo, bom, esse é um tema que eu tenho visto e ouvido recorrentemente, se é que existe essa expressão, todo mundo dizer, estou dormindo mal, acordei com dor de cabeça, não dormi, tomei remédio, aí fiquei o dia todo mole, e falei, olha, tenho que conversar com o Francisco sobre isso. Então, obrigado por aceitar o meu convite. E eu começo sempre com os meus convidados com uma pergunta que é curiosa porque surpreende, que é a seguinte: nós conhecemos o professor, o médico, você se apresenta como sendo um observador da natureza humana, você se apresenta sempre assim. Então, a primeira questão, Francisco, é essa: quem é Francisco Ora, além de médico e professor, pai, marido, amigo, colega? Quem é você? Olha, eu acho que eu sou uma antena aberta às informações que me cercam, ambulante, de uma forma itinerante. Por que que eu percebo isso? Eu tive a sorte de crescer numa casa grande, criado junto com os avós, com pais, com irmãos, irmãs, os agregados que naquele tempo vinham para estudar do interior para estudar na casa da gente, a vizinhança, a vida nos quintais, na paróquia, na rua, tudo isso me fez interessar muito pela natureza humana. Na medida em que cada pessoa tem uma história, cada pessoa era um fenômeno, um episódio. E eu fui assim a vida toda, e com certeza isso muito influenciou a minha decisão de ser médico, e médico clínico. A minha atividade sempre foi clínica, nunca. Claro, me especializei em pneumologia e medicina do sono, mas meu foco é clínico. Não me chame para operar, para intervir, para enfiar tubo, tirar tubo. Não é minha praia. Mas a natureza humana, a sua dimensão, os conflitos das pessoas, isso sempre me interessou muito. Eu quase iria na sua área, só não fui porque a fisiologia respiratória na época me atraiu tanto como uma coisa tão fascinante que eu derivei muito para a pneumologia. A medicina do sono já veio final dos anos 80, não existia isso. E aí eu acho que aquelas coisas, o acaso da vida, aquilo fez com que eu me interessasse para além da fisiologia, para os conhecimentos da aura humana, da pessoa humana. E eu digo quando os alunos me perguntam, mas professor, o que é que o senhor gosta mais de fazer? Eu fiz conversar sobre a vida alheia. Me interessa muito a vida alheia. Eu digo para os estudantes, tem horas que eu me sinto um fofoqueiro, não de falar dos outros, mas de ouvir os outros. Eu já me vi, né, em elevador subindo aqui no consultório, por exemplo, e eu vejo um paciente relatando a sua dificuldade para o outro, e eu já me vi passar do andar e dizer, me desculpe, mas eu posso dar uma opinião? E intervir, o meu andar já tinha passado, e eu saí para conversar. Não sou candidato a nada, nem, não é do meu perfil, não serei, não me dou bem em aspirações eletivas, acho que são fugazes, são fictícias, e essa coisa da visão clínica eu aplico em tudo que eu faço. Eu gosto de estar num espaço aberto, um estádio, um aeroporto, e ficar observando as pessoas, imaginando, sei lá, em outra encarnação eu devo ter sido um Conan Doyle, o homem que escreveu Sherlock Holmes, que a partir dali ele deduzia e criava histórias fantásticas, sem aquele talento, claro.
mas alguma coisa daquilo ali passou por mim em algum momento. Os shoppings e os campos de futebol devem ser lugares extraordinários para essa observação, não é? Fantástico, fantástico. Você vê a natureza humana na sua dimensão menor e também na sua dimensão maior. A grandeza do ser humano é que nenhuma outra espécie tem as possibilidades que o Homo sapiens tem. Lamentável que boa parte dessas possibilidades não ou são usadas aquém do que deveriam, ou pior, muito Uhum. além do que necessitariam ser usadas. Nós temos Você acha desafios por que, aí, né? você acha que nós estamos atravessando uma crise ético-moral atualmente, Francisco? Não diria uma crise, eu diria que é um fenômeno de passagem mesmo, de mudança. Porque quem poderia imaginar, né, que eu aqui, através da inteligência artificial, quem pode lhe garantir que sou eu que estou falando com meu querido amigo Nélio? Ninguém pode assegurar isso, a não ser depois de uma varredura, de uma triagem, vai entrar aí KGB, CIA, para saber se é Francisco. Então, quem poderia imaginar isso? Quem poderia, a expectativa? Eu não sei exatamente onde você está agora, nem você sabe exatamente meu endereço. Essa capacidade de comunicação, além do tempo, além do espaço, e o mais incrível com a inteligência artificial, além da sua própria imaginação, isso vale a redundância, isso foi inimaginável há. Não estou falando de muita coisa, não, há 5, 10 anos atrás. E isso, evidentemente, trouxe esse conflito. As pessoas estão usando instrumentos novos que não sabem ainda o que é, do que são capazes. Quando as crianças, quando nós brincávamos de estilingue com mamona, um para acertar o outro na infância, era o mínimo que podia acontecer, era de vez em quando a mamona acertar no olho de alguém. Mas quando você brinca com um estilingue poderoso como esses que nós temos em nossas mãos hoje, tudo pode acontecer. Então, a crise não é. Eu acho que a moral e a ética vêm do uso da ferramenta. Não é a ferramenta em si que faz isso. Eu gosto de dizer sempre: a faca que corta o queijo mata o homem. Uhum. A culpa nunca será da faca. Ô, Francisco, é, nesse sentido, essa vida que os humanos têm tido, nesse sentido que eu lhe provoco com a história da crise, é, o tempo parece que está mais curto, as pessoas conseguem ampliar o seu espaço de comunicação, mas restringe o seu espaço encontro, de encontro entre as pessoas. E eu tenho ouvido exatamente muita gente dizer que isso perturba a fisiologia. E dentro dessa perturbação da fisiologia, eu tenho ouvido muito se falar na perturbação do sono. Então, aí eu teria essa questão para trazer para você. Você tem visto um aumento da perturbação do sono? Essa é uma coisa. E a outra é a seguinte, que é uma curiosidade que eu tenho. Todos os animais dormem? Eu até escrevi assim, vou perguntar, Francisco, assim, os vertebrados dormem, os insetos dormem, os moluscos dormem. Eu tinha mesmo uma pergunta para o final que eu vou fazer logo agora. Será que as árvores também dormem? As plantas dormem? Então, o que você acha desse momento que nós vivemos e a relação desse tempo que nós vivemos com essa fisiologia tão interessante que é o sono? E para que dormimos, né? E coloquei aí umas duas ou três coisas para você pensar. Olha, essas perguntas são muito interessantes, porque isso tem tudo a ver com a história do homem. Não existe vida sem um sono eficiente, sem um sono, digamos assim, regenerador. Então, quando a gente fala em sono, a gente fala sobretudo na capacidade de regeneração, né? Hoje a gente fala em carregar celular, carregar o computador, tudo é carregável. E nós somos carregáveis através do sono, a nossa grande bateria é o sono. Isso vale para os hormônios, isso vale para todos os nossos sistemas, seja respiratório, seja oxidativo, seja cardiovascular, vascular, o que for, o sono é essencial. Não fosse assim, a natureza não faria com que, por exemplo, o humano
dorme em torno, o adulto jovem, em torno de 7, 8 horas por dia, um terço do dia. Você imagine se a natureza ia dispor de que um indivíduo de 60 anos teria dormido, em média, há 20 anos de sua existência. Então, você, mas para que tanta perda de tempo se isso não servisse para nada? A primeira pergunta seria por que dispensar tanto tempo uma atividade? Porque essa atividade ela é vital para o ser humano e para todas as espécies, inclusive vegetais. Está provado que as plantas têm ciclo de maior exposição, de mais fotossíntese e de menos. É como se fosse um alentecimento do seu metabolismo. Não chega a ser o sono como nós enxergamos no perfil cerebral do ser humano, nem de uma bactéria, um mosquito. Todos os seres vivos dormem, e é interessante porque as proporções são estranhas. O elefante não dorme tanto assim quanto seu tamanho deveria imaginar. Parece, ao que se diz, o animal que mais dorme na natureza é o gambá. E dorme quase 20 e tantas horas por dia. Eu brinco que talvez seja por isso que ele não tenha tempo de tomar banho e fique com aquela coisa do mau cheiro atribuível ao gambá. Mas todos os seres vivos dormem, todos os seres vivos precisam reparar o cognitivo e o orgânico e o sistêmico. Isso para o ser humano é vital, porque nós somos sapiens, porque temos o melhor sistema organocerebral em todas as criaturas do nosso planeta. Não existe nada igual ao cérebro humano. E ele precisa muito do sono. Se ele não é atendido nessa premissa, a gente começa a claudicar em termos cognitivos, em termos de humor, instabilidade de humor e com repercussões sistêmicas. Imagine, o sono é a maior vacina que o nosso corpo tem. É em sono que a nossa imunidade aumenta. É no sono que os nossos hormônios são reciclados. Os neurotransmissores, a dopamina, a serotonina, que nos deixa mais alegrinhos ou menos alegrinhos, os níveis dessas coisas são regulados, sobretudo, em sono. Então, se você não dá ao sono a hora que ele precisa, o tempo que ele precisa, você vai ficar privado de inúmeras atividades e funções essenciais na sua fisiologia. Vale a redundância, função é fisiologia. Na medida em que a gente observa isso, pois não. Não, diga. Eu olho o seguinte, a vida moderna roubou o sono. Isso. Porque você tinha o claro escuro. Né? Nós fomos lá na casa grande dos meus avós, 7 ou 8 horas da noite, até a TV não passava disso. Encerrou o expediente, cada um vai para seu canto, vai dormir, vai de manhã cedo se acordava. Você tinha ritmos cronobiológicos muito bem estabelecidos. E a cronobiologia, ela não é uma demanda pessoal, ela é uma demanda orgânica. Claro que existem variações climáticas, quem está lá no hemisfério norte no inverno é de um jeito, quem está no país tropical é de outro, mas nós temos que trabalhar naqueles limites. Uma vez superados ou uma vez desrespeitados esses limites, nós vamos sofrer consequências. É isso que está acontecendo, Nery. Hoje essa turma tem um celular que lhe permite uma conexão imediata com o mundo o tempo todo. Isso, além de ser maravilhoso, é extremamente danoso na medida em que isso vicia, isso cria capacidade de intervir a qualquer momento, para o bem e para o mal. Isso tira a capacidade da gente relaxar, de pensar simplesmente, eu estou aqui para não fazer nada, agora a hora é minha, eu quero pensar de olho fechado, eu vou, o famoso sono dos justos. Mas não, tem o celular, que é um estímulo, tem a TV, tem isso. Você pode trabalhar a qualquer hora, em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Basta ter uma internet disponível, você está plugado no mundo. Então, essas coisas é que mudaram radicalmente o padrão de vida do ser humano. Vamos chamar na face da Terra, porque ainda não saímos da Terra. Né? Vamos sair uma hora dessa. É tanto foguete viajando, mas, por enquanto, ainda temos que nos submeter ao nosso ritmo cronobiológico, claro, escuro, hora de dormir, o ritmo famoso circadiano. Não é à toa que a natureza nos deu essa perspectiva. São ritmos endógenos, que funcionam independente da nossa vontade,
mas você tem ritmos exógenos que dependem muito da nossa exposição aos estímulos externos, que, como você vê, são inúmeros e multiplicaram-se nas últimas décadas de uma forma absurdamente imprevisível. Mas você acha que a nossa sabedoria tem nos ajudado a preservar o nosso sono, Francisco? Eu acho que está sendo exatamente o contrário, pelo menos nesses momentos. Vamos chamar isso de placas tectônicas de um terremoto. Essa acomodação ainda vai levar algum tempo, porque as pessoas dizem: você vê, essa turma mais nova, eu vou para a academia 11 horas, meia-noite, porque é o horário que eu tenho, eu estou a fim de fazer atividade física. Não pode ser normal uma atividade física por volta da meia-noite. Ninguém, né, a espécie não evoluiu com essa aptidão de forma alguma, não é? Então, se você rompe isso, você está criando problemas para a sua sanidade física e mental. Então, o que é que a gente tem que imaginar? A capacidade de sei lá, de você se introjetar, de você. Existem algumas coisas na vida. Eu vou dar um exemplo que é marcante. Hoje, em todo momento, as pessoas estão fazendo selfie em qualquer lugar, em qualquer ambiente, e você vê isso com a frequência, com a exposição doentia. Você está num show, num espetáculo, numa peça teatral, numa sinfônica maravilhosa, tudo, você tem que levantar para mostrar, para ser. Ou então ele está filmando aquilo e acompanhando como se ele fosse o cinegrafista daquele evento. Ele está perdendo o melhor do evento. Há uma palavra cuja tradução literal deve ser serendipidade, o inglês fala serendipity, que é a capacidade de você usufruir ou de perceber que aquele momento está em suas mãos, não é de ninguém. Então, você está defronte do Himalaia, ou da Torre Eiffel, ou do Grande Canal de Veneza. Que diabos você está ali? Aquilo é uma mágica para você, é um momento mágico. Você sai daquilo para se autofilmar, para reproduzir para os outros, esperando os palminhas, likes, emojis. Ou seja, aí é da sua área, é um pouco de esquizoidização. Você começa a sair de você e até dizer assim: poxa, eu vivo para agradar os outros, eu não tenho mais o meu prazer. Então, a serendipidade foi perdida nesse sentido. Você diz assim: poxa, a gente tem que se policiar. Tem momentos que eu estou no lugar, eu não levo o celular, esse lugar não é para eu ter celular. Mas você é médico, se alguém. Mas em algum momento, ninguém é onipresente. Não é? Ninguém é onipresente, você não vai estar a todo momento, nem você é o salvador do mundo. Então, em algum momento, você tem que preservar dessa forma. E as pessoas perderam essa medida. E estão perdendo essa medida. As crianças nas escolas, professoras falam, e olha, o que tem de professora de curso primário com insônia, angustiada por isso, é uma festa, porque elas tentam manter as crianças, eu estou falando de crianças de 5, 6, 7 anos, que já estão com os tablets, com celulares ali, que não tem. É difícil mantê-las concentradas em alguma coisa coletiva e harmônica naquele espaço de tempo. É complicado, muito Uhum. complicado. Ô, Francisco, dormir à noite e dormir durante o dia faz diferença? E aí eu queria fazer a ponte com você para a questão da insônia, porque ninguém, eu imagino, lhe procura para dizer, doutor Francisco, eu durmo bem. Eu me deito, 30 segundos depois eu apago e acordo no outro dia maravilhoso. Então, eu acho que pouca gente lhe procura para dizer isso. As pessoas lhe procuram para dizer que eu não estou dormindo. Né? Então, vai ser uma questão. Então, eu lhe colocaria essas duas coisas. Dormir de dia, como se diz, dormir durante o dia e dormir durante a noite faz diferença. E aí eu queria que você fizesse a ponte para a insônia. Que diabo é a insônia? Né? Por que, que a gente fica sem dormir? Né? E no dia seguinte, claro, você já adiantou, passa mal porque as baterias não foram recarregadas, né? A bateria não foi Isso, recarregada. isso. Então, como ficam essas duas questões? Olha, a noite foi feita para o sono, né? Nós fomos programados para dormir no escuro
para dormir, sem poucos estímulos externos, seja sensoriais, sejam eles auditivos, luminosos, o que for. Nós somos programados para isso. Não é para dormir ouvindo música com televisão ligada, em ambiente muito frio ou muito quente, e em ambiente de... Por isso que a gente tem dificuldade de dormir durante viagens, muitas vezes, a sensação de rotação, parece ninar, ninar coisa nenhuma, ali deixa numa sensação de insegurança, na maioria das vezes, você não relaxa o suficiente. E você trocar o dia pela noite os trabalhadores de turno, as atividades que exigem esse tipo de demanda, tem que ser para indivíduos mais jovens e por períodos curtos da vida. Ninguém aguenta trabalhar num regime de plantões noturnos por muito tempo. Na nossa profissão, a gente vê isso. Eu dei plantão, você certamente deu, e a gente sabe como era penoso o dia seguinte, e nós éramos jovens. Você imagine se a gente perpetuasse aquilo, não estaríamos aqui conversando mais, pelo menos com lucidez, não é? Então, a gente sabe que você não tem como trocar o dia pela noite, é insubstituível. A questão do dormir bem passa por estar bem acordado. Eu digo que o sono é o reflexo da vigília. Se você tem uma vigília organizada, se as pessoas têm uma percepção de tempo assim desarrumada, de rotinas, não tem hora para almoçar, não tem hora para atividade física, não tem hora para o lazer, não tem hora para nada, ou seja, sua cronobiologia, a cronobiologia é fantástica. Aí uma vez me perguntaram se o Cronos era o doutor, o Hora era do Cronos. Eu digo, deve ser pseudônimo, em função da atividade cronológica. O que a gente sabe é que essas atividades, na verdade, requerem o manuseio óbvio das suas horas para que você esteja com um perfil bom e acessível a... Eu troquei de lado, eu estava de frente para a rua, mas o sol já vai se pôr. E já que a gente está falando de cronobiologia, isso não foi ensaiado, não. Então, vai chegando o escuro, a gente vai ficando mais... Se fôssemos... No passado era assim, escureceu, se dormia mais cedo, se acordava mais tarde. Não é? Nós somos programados para isso. Tudo que fuja a isso é uma adaptação. Evidentemente, Nery, existem... A fauna humana é variada. Isso funciona. As pessoas me perguntam muito, doutor, quanto tempo eu tenho que dormir? Eu preciso dormir 8 horas, 9 horas? Olha, primeiro detalhe, não é tempo. A resposta para o seu sono é como é que você acorda. Se você tem uma percepção de sono reparador, dormindo 4 ou 5 horas, tecnicamente você não tem problema nenhum. Você pode dormir 8, 9, 10 e não ter essa percepção de sono reparador, significa que você tem algum problema. Então, o problema é exatamente a evolução disso. Agora, veja só, na fauna humana, você tem ali 60%, 70% das pessoas que têm o perfil de dormir mesmo bem à noite. Vai dormir lá 9, 10, o padrão de hoje, 10 horas da noite, para acordar 5, 6, 7 da manhã. Você tem isso, claro, o bebê dorme 50% do seu período e dorme em sono REM, que é o sono dos movimentos rápidos oculares, o sono dos sonhos, do cognição. O bebê é puro sono REM, é pura energia cerebral. A gente vai perdendo isso. E os adolescentes? Pois é, já cai um pouquinho para 28%, 30%. Nós, idosos, já caímos para 10% por aí. O idoso que tem um sono REM acima de 12%, 15%, está muito bem. Ou seja, isso tem a ver com memória, inteligência, cognição, adaptação, isso tem a ver. Agora, sono REM é percentual do sono. Estou falando em termos percentuais. Não adianta você dormir 10 horas e não ter sono REM. Você pode dormir 4 e ter uma proporção de sono REM adequada. O que é que eu quero dizer com isso? Isso muda muito para essas 60% é assim. Mas você vai ter uma turma, você vai ter o quê? 20% para lá, 15% para lá, 15% para cá, que a gente tem variações. A gente chama assim os madrugadores e os vespertinos e os matutinos. Ou seriam os madrugadores e os corujas. O que é isso? São pessoas, por exemplo, os vespertinos, os corujas, que têm mais aptidão à noite. Você conhece muita gente assim, que de noite estuda e produz. Não chame ele para nada às 4, 5 horas da manhã, que ele está inválido.
E você tem o oposto, aquele que acorda com as galinhas, como se diz, e que por volta de 8 da noite ele já está encerrando o seu expediente. Isso não é doença, isso tem influência genética, isso tem influência ambiental, isso tem influência climática. Como você tem as famílias, você tem famílias de dormidores longos e de dormidores curtos. Tem famílias que dormem mais de 8 horas por dia, até na vida adulta, e dormem muito. E você tem o oposto, famílias que tradicionalmente, às vezes me procuram, eu digo, você não tem nada. Você está numa família onde seu avô dormia assim, seu pai dormia assim, você quer dormir diferente, vai ser difícil. Você tem que seguir a sua genética, senão você vai brigar com ela. Então, existem tantas variações, e é isso que torna o sono fantástico, né? Lembrou uma coisa interessante: os doentes dizem para mim, doutor, eu não vou fazer o exame do sono, eu não vou procurar o senhor, porque, na verdade, esse exame para mim não vai servir. Eu digo, ótimo, se você dorme bem, não precisa, me procura quem dorme mal. Eu Uhum. não vejo ninguém satisfeito com o sono se queixar do sono, não é? Normalmente, a gente tem o capítulo Sono da Inveja Alheia, que é a esposa que dorme mal e tem inveja do marido que dorme bem, ou vice-versa. Isso é muito comum, mas não é a regra, não. Então, a medicina do sono propicia toda essa diversidade de pacientes. E a insônia, Francisco? A insônia é a incapacidade, veja bem, não é. Você tem vários tipos de insônia. A gente define insônia como doença, mas na verdade a insônia é um sintoma. A insônia, ela faz parte de várias doenças. Eu digo, é como a tosse, é como a dor de cabeça, né? Você tem uma cefaleia, pode ser tudo. Pode ser uma gripe, pode ser uma tensão, pode ser um tumor no cérebro. Você tem uma tosse, pode ser uma rinite, pode ser a mudança de temperatura, pode ser uma asma, sei lá, você tem que identificar. A insônia é assim, além dela ter associado, existem tecnicamente mais de 50 tipos diferentes de insônia. Classicamente, do ponto de vista clínico, você tem os modos de apresentação, aquela insônia de início, que é muito comum, o indivíduo tem dificuldade de dormir, de desligar o córtex cerebral, ele está ali com um problema, com uma ideia, com uma coisa na cabeça, e ali ele faz o diário do dia seguinte, o que ele vai fazer, não vai, não, até que em um determinado momento ele cansa e dorme, e consegue dormir. Você tem a insônia de manutenção, pessoas que conseguem dormir, mas ficam acordando durante a noite. Ou o pretexto de urinar, de beber água, mas normal, às vezes do nada, um pensamento eclode e aquilo já começa a trazer uma inquietação. E você tem o despertar precoce também, os que dormem bem, mas começam a despertar. Isso no idoso é muito frequente, começa a despertar antes da hora que gostaria de despertar. Pô, mas está muito cedo, o que é que eu vou fazer na rua 3 horas da manhã? Mas, por outro lado, eles tendem a dormir mais cedo. Então, o ciclo deles pode até estar dentro do horário previsto, mas ele antecipou o despertar. Ou seja, é preciso identificar essas coisas e as doenças que se traduzem, que se apresentam com insônia. Por exemplo, uma das causas mais frequentes de insônia, mais prevalentes de insônia, são as doenças, as alterações do humor. A depressão é uma causa importante de insônia. Todo mundo imagina depressões leves, às vezes que você não percebe. Mas esse paciente ele parece tão animado, não é assim. E você tem depressões, a gente imagina o depressivo dormindo, lento, lerdo. Não, ele consegue ter alguma atividade e ele perde o sono. O sono passa a ser uma queixa, muitas vezes, primordial na doença dele. Não é? Você tem as insônias, no idoso, as insônias decorrentes de problemas orgânicos, problemas sistêmicos, é artrose, é artrite, é a coluna, tudo se junta, né? A urina, a próstata hipertrofiada faz levantar mais para urinar, o cardiopata já tem mais dificuldade de ficar confortável na horizontal, ou seja, é uma situação que realmente compromete a qualidade de vida. E por isso tem que ser tratada. E para tratar a insônia, você precisa identificar a insônia. E é interessante, para a insônia, a polissonografia é importante no sentido de você avaliar
arquitetura do sono, saber como é que está o sono REM, em que proporção, se está entrando, se não está. Quando você fala de polissonografia para insônia, ela é importante, mas não é mais importante do que uma anamnese, uma avaliação clínica pertinente do que um exame. Nos casos, por exemplo, como a apneia do sono, os distúrbios respiratórios do sono, é o oposto. Você tem um distúrbio em que o paciente vai dormir, para de respirar sucessivas vezes durante a noite, isso joga o oxigênio dele para baixo, isso é terrível para o miocárdio e para o cérebro, e o paciente fica, de certa forma, propenso a essas paradas cardíacas, com risco imediato, e a longo prazo ele vai desenvolver problemas metabólicos, como diabetes, hipertensão arterial, sobretudo noturna, a dislipidemia, colesterol sobe, etc. Isso aumenta o risco para infarto do miocárdio, acidentes vasculares encefálicos durante o sono. Quer dizer, o sono é, na verdade, ele acompanha o paciente em todas as suas patologias. O sujeito, em 1959, o doutor Eugene Robin, o homem da fisiologia do Robin, ele disse que, na época foi uma novidade ele ter dito isso, ele disse que o paciente dormindo não apenas continua a ser um paciente, mas a sua doença irá evoluir de uma forma inteiramente diversa do que quando acordado. Aí a gente vê a ortopneia do cardíaco, a gente vê as crises asmáticas da madrugada, a gente vê a agudização das dores, das artroses, das osteoartroses, tudo isso tem a ver com essa coisa. Né? Você está no momento em que, mas as doenças pioram no sono. Não é que elas piorem, elas assumem formas de expressão, muitas vezes mais severas, mas elas estão presentes nas 24 horas do dia. Isso Isso quer é dizer, fantástico. isso quer dizer, Francisco, que essa história de tomar o remédio para dormir, como a gente vê, e eu, inclusive, posso lhe dizer que na minha área eu vejo muito psiquiatras prescreverem medicamentos para as pessoas dormirem, né? Muitos clínicos prescrevem medicamentos para as pessoas dormirem. Primeiro que a farmacologia dos indutores do sono varia muito. Se você pudesse nos dar uma ideia, seria interessante. Mas essa medicalização da vida, que envolve, eu acho, de um modo muito sério, esta medicalização do sono, eu diria, para tratar a insônia. Como é que você tem visto isso, Francisco? É medicalização para tudo, Nery. Você recebe pacientes, eu estou aqui no meu consultório, eu recebo paciente com um catálogo telefônico de exames. Você pergunta a ele, o que, que o senhor está sentindo, o que, que a senhora está sentindo? Ele já fiz os exames, mas nem ele sabe direito onde começou a doença dele ou o que o motivou a fazer tanto exame. Não é? E perdeu-se a referência do médico, a referência do exame, a referência do remédio que usou. Quando você pergunta quem é seu médico, do ombro fulano, do coração cicrano, do joelho não sei quem. E a gente aprende com o tempo, e você foi um grande mestre, a gente aprende com o tempo que quem tem um médico tem um, quem tem meio tem dois, quem tem três não tem nenhum, e quem tem quatro, tecnicamente, pode estar em risco. Não é? Falta um maestro para conduzir isso. Nós frequentamos o Hospital das Clínicas no auge dos grandes clínicos da Bahia, que com estetoscópio resolviam 90% dos diagnósticos. Hoje ninguém escapa de uma ultrassonografia, de uma ressonância, de uma tomografia, não escapa. Vai cair invariavelmente naquilo. E a medicalização é uma resposta a isso. Então, quando a gente fala de insônia, muito mais fácil dar um remédio, e a quantidade de pacientes... Raramente, Nery, me chega um doente virgem de tratamento, que nunca usou. Raramente. Eles já chegam aqui. Então, o que é que o senhor usa? Eu estou usando 2 benzodiazepínicos, 3 zolpidem, 4. Eu digo, meu Deus, o senhor toma tudo isso? Fica ali meio embriagado, mas não é um sono. Não pode ser. Que miscelânea louca. Aí esses remédios todos, invariavelmente, levam a dependência e tolerância. Isso não tem jeito. Não tem jeito. Então, a gente tem
é importante lembrar, você tem os benzodiazepínicos, os tarja pretas tradicionais, né? Os famosos pães, o clonazepam, o bromazepam, o Lexotan, o Alpra, esses pães todos são medicações boas, têm um potencial ansiolítico, mas todo remédio nesse sentido tem que ter um começo muito restrito, meio e fim. Não é para se usar a vida toda, eu tenho uma vida miserável, eu não tenho horário para nada, eu me desgasto, eu vivo aqui às custas do self, me expondo para os outros, eu não tenho tempo nem para viver a minha vida, eu vivo a vida dos outros, e o remédio vai resolver isso porque eu tomo, apago e esqueço quem eu sou. Não é por aí que vai resolver o problema. Você tem, do outro lado, os GABAérgicos, que agora estão em muita discussão, o Zolpidem, o Exopiclone, o Zaleplon. O Zaleplon no Brasil ainda não entrou. O Zopiclone, sim, o Zaleplon já tem. O Zopiclone ainda não entrou aqui, mas essa linha ZZZ é mais ou menos, são indutores de sono com características farmacológicas e indicações levemente diversas. Se você me perguntar, tem um melhor do que o outro? Depende do paciente, depende da situação. Por exemplo, para ansiedade, os ansiolíticos, o tradicional clonazepam é o melhor ansiolítico que tem. Uhum. Funciona bem. Mas para uma insônia transitória, um despertar precoce, o Zolpidem pode ser uma opção melhor. Então, agora está se demonizando o Zolpidem. No passado se demonizou o outro que tirava a memória. Ou seja, não é assim. Aí já entra um pouco na briga de mercado, que nós não vamos entrar nessa, que é loucura. Mas o cannabis, está chegando aí o cannabis e já estão usando dele. Não tem ainda nenhum estudo forte, consistente, que diga, primeiro, se efetivamente o cannabis ajuda na insônia e em que dose e por quanto tempo, a gente não sabe. Então, os que as pessoas estão usando é circunstancial. É como uma boa dose de vinho no momento de descontração, pode ser um excelente sonífero, pode. Mas se você fizer isso todo dia, toda hora, você vai ter dependência, tolerância, e é claro que não Uhum. vai funcionar. Então, É, insônia não é tratamento farmacológico de início. É muito mais um tratamento cognitivo e comportamental, sem dúvida, do que farmacológico. e como tudo em medicina, exige reconhecer, conhecer a história de cada um, que é o que você começou aqui dizendo. Sou clínico, eu entendo isso, e eu acho que todo médico deve se apresentar como clínico, mesmo que ele seja um neurocirurgião, mas não pode, não há de ser um neurocirurgião sem clínica, sem compreender a história, a natureza da pessoa, o sofrimento de cada um. Para concluir nossa conversa, Francisco, que deveria durar 2 horas, mas infelizmente dura. As alterações do sono nas viagens, né? Eu ouço falar muito no jet lag, que você deve ser uma pessoa que sofre disso, porque eu sei que você viaja muito. Como é o sono na mudança de fuso horário, 3 horas, 4 horas, 12 horas para quem vai para o Japão, por exemplo? Não é fácil, é uma tortura e é interessante. Olha aí a questão do sono e da idade. Quanto mais tempo a gente vai vivendo, mais difícil fica a adaptação ao jet lag. Nós fazíamos jet lag sem viajar, né? Quando era adolescente, você ia para a festa, virava à noite e chegava em um dia de sono, dormia às 6 da manhã, acordava meio-dia, 1 hora da tarde, e estava tudo recuperado, maravilhoso. Hoje, se você fizer isso, você vai levar 3 dias em coma até se recuperar. Então, é mais difícil. O que a gente sabe do jet lag, veja bem, tecnicamente dizem que para cada hora de sono que você avançou, o jet lag ele é um fenômeno muito mais prevalente no sentido quando você viaja para o leste. É interessante. O avanço de horas causa mais jet lag do que o retorno, o retardo. E a gente tem mais ou menos essa sensação. Como a gente viaja geralmente para o leste, né, porque o mundo que nos interessa está lá do outro ao leste do Atlântico, está lá para o lado oriental, a gente viaja para o leste com essa expectativa. Quando a gente volta para o Brasil, normalmente a gente tende a se adaptar um pouquinho melhor. O que os técnicos dizem é que para cada hora de sono que você avançou, você precisaria de 7 dias para o indivíduo de 40 anos para se readaptar. Mas espera aí,
Imagine, você vai para um congresso na Hungria, aí você vai levar o quê? O congresso é 2, 3 dias, você vai levar 7 dias só para se adaptar, mas então, do ponto de vista prático, isso não funciona. O que se recomenda no jet lag é que é duro, e aí é mais difícil para a gente, porque a gente chega exausto. Né? Você tem fome na hora errada, você tem sono na hora errada, seu ritmo intestinal vai aparecer na hora errada, tudo. E você está participando de um evento, você está cansado, você está naquela hora, você estaria dormindo. Isso é muito prejudicial. Não é? Então, isso com o tempo, com a idade, fica mais difícil de você se adaptar. Mas a regra seria você chegar e tentar entrar logo no ritmo de lá. Não, não vou dormir agora, eu vou levar esse primeiro dia aqui aos trancos e barrancos, vou dormir exausto para eu já acordar próximo ao fuso onde eu estou. Agora, você imagine isso para quem é profissional disso. Pessoal de tripulação de avião, os pilotos comerciais. Essa turma tem um desgaste tremendo, né? Porque eles passam por isso, aquela vida glamurosa das aeromoças, de glamurosa não tem nada. Trabalhando, servindo gente muitas vezes mal-humorada, sendo. Não é? E elas ali têm um jet lag profissional, faz parte da. Claro, com a legislação trabalhista, tem isso, tem aquilo, mas por mais que você tente, é sempre uma adaptação. Nunca será o seu sentido natural. O que eu recomendo às pessoas é que, quando viajem assim, nos primeiros momentos, sobretudo de mudança de fuso, evitem beber. O álcool atrapalha isso muito. Evitem alimentações, você se alimentar de coisas exóticas que você não conhece, porque vão interferir, vão atrapalhar seu ritmo intestinal mais do que você imagina. Procure se expor à luminosidade do ambiente, ao claro escuro do dia, da forma que você puder, mesmo no lugar mais frio, mais escuro. Isso vai lhe ajudar. Procure caminhar. Beber água é sempre um conselho bom para tudo. Depois de 2, 3 dias, aí sim, você começa a sair para jantar, vai tomar seu vinho, mas isso demanda. Nos dias de hoje, as pessoas estão indo vão jantar em Londres e voltam para o Brasil 48 horas depois. Isso é uma doidice, né? Mas não é o recomendável, a não ser para quem trabalha, viaja. Francisco Ora, doutor professor Francisco Ora, eu quero lhe agradecer essa conversa interessantíssima, que eu tenho certeza vai servir para muita gente. Agora, uma coisa eu tenho certeza, e os seus alunos me diziam, que nas suas aulas ninguém dormia, não havia sono, de modo que isso fica certamente comprovado aqui. E como eu faço em cada entrevista, eu vou lhe oferecer uma poesia de Adélia Prado. Ouça, exausto, eu quero uma licença de dormir, perdão para descansar horas a fio, sem ao menos sonhar a leve palha de um pequeno sonho. Quero que antes da vida foi o profundo sono das espécies, a graça de um estado. Semente, muito mais do que raízes. Isso é Adélia Prado, e é com Fantástico. esses versos de Adélia Prado sobre o sono, que durma muito mais do que a semente, durma com as raízes, que eu lhe agradeço enormemente a generosidade de você ter me acordado esse tempo de sua vida e do seu trabalho. Obrigadíssimo, Francisco. Querido Nery, eu que agradeço, que poesia belíssima. Você é um talento fantástico no que você escolhe, no que você faz, nas suas atitudes. Eu sou, eu não tenho vergonha de dizer isso não, viu? Eu acho que a idade tem essas vantagens. A gente vai perdendo as vergonhas. Eu digo, eu tenho alguns mestres, algumas pessoas que eu os tenho como ídolos. É verdade, né? Não os ídolos de barro do futebol, ídolos verdadeiros, que eu procuro assim ouvi-los, segui-los com a maior frequência, porque eu me enriqueço com isso. E você seguramente é um deles, desse time fantástico que eu adoro. Eu que Obrigado. agradeço e quero vê-lo mais de perto. A gente precisa fazer isso comendo pipoca, Ou marcando um café. um café. Um Pronto. café.
Se você gostou dessa conversa, dê um like, comente e se inscreva nos meus canais Instagram e Spotify. Até a próxima.